Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós finalizamos a apresentação sobre a classificação dos fatos contábeis, falando um pouquinho sobre fato permutativo e fato modificativo. E começamos a falar um pouco dos atos administrativos que se dividem em orçamentários e não orçamentários. Tá? Os atos não orçamentários, eles independem do orçamento. Já os orçamentários eles dependem do orçamento. Os atos administrativos não orçamentários são exemplos deles como uma assinatura de um contrato, concessão no caso de fianças ou os avais, são alguns exemplos. Okay? Além dos atos administrativos, existem também os fatos administrativos. O que são eles? São fatos que dependem, os orçamentários dependem do orçamento, por exemplo, a arrecadação da receita, a liquidação da despesa, são alguns exemplos que estão descritos na fase orçamentária. Mas também existem também os fatos administrativos não orçamentários. O que são eles? Nesse caso, na mesma significância dos atos administrativos não orçamentários, eles também independem do orçamento. Por exemplo, recebimento de bens em doação. Não está previsto no orçamento o recebimento de doações. Por exemplo, a baixa do almoxarifado por consumo é um fato administrativo não orçamentário. Tá? Alguns exemplos. Quanto ao fato contábil extra-orçamentário, então significa que todo aquele em que não estão envolvidas a receita e as despesas aprovadas na lei orçamentária. Por isso a questão do extra-orçamentário. Né? Não estão envolvidas a receita e a despesa aprovadas na lei orçamentária. Ou seja, são as exceções extra-orçamentárias. Recebimento de recursos de terceiros, inscrição da dívida ativa, pagamento, cancelamento de restos a pagar, baixa de material de consumo de almoxarifado, são também exemplos de fatos contábeis extra-orçamentários. Tá? Além das classificações, existem também a parte das variações patrimoniais. O que são elas? Existem algumas contas específicas para revelar as alterações que sofre o patrimônio. Nesse sentido, por exemplo, de bens, alterações de patrimônio no formato de bens, direitos e obrigações, que foi visto lá na contabilidade geral. Abrangem essa parte os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução. Tá? Podem haver outras variações. E aí nesse tópico que é inserido essa variação. Quanto aos títulos das contas, por exemplo, existem lá a parte de aquisição de bens móveis, doação de bens móveis, concessão de empréstimos, amortização de dívida, são alguns exemplos que estão relacionados. Dentro ainda dessa parte, nós temos a parte das variações orçamentárias, as variações oriundas do orçamento que provocam algum aumento ou alguma redução no patrimônio líquido, fazem parte desse ponto. Tá? Se houver aumento do PL, se provocar algum aumento no PL, são chamadas de variações ativas, orçamentárias. Se houver a redução do PL, recebe a denominação, por exemplo, de variações passivas orçamentárias. Okay? Além das orçamentárias, existem também as variações extra-orçamentárias, fora do orçamento. Ocorre independente da execução orçamentária, a lógica é a mesma. Por exemplo, algum extravio de algum bem, não há no orçamento essa previsão de extravio. Tá? Então entraria com uma variação extra-orçamentária. No caso seria uma insubsistências do ativo, quando acontecer isso. Atualização monetária da dívida. Tá? Quando há essa atualização monetária da dívida, você está tendo uma superveniência do passivo. Tá? E além das variações patrimoniais, para evidenciar todo esse tipo de controle, todo esse tipo de
baixa do registro, existem os subsistemas de contas, que estão subdivididos em, por exemplo, o sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema orçamentário, sistema de compensação e também o sistema de custos. Todos esses sistemas eles dão suporte para a contabilidade pública demonstrar, controlar, registrar o que está acontecendo nas suas operações. Tá? Quanto ao subsistema financeiro, o que corresponde a isso aí? Ele irá registrar e demonstrar os recebimentos e pagamentos do período. Envolve as contas financeiras da entidade. Pode ter sua situação orçamentária, né, ou extra-orçamentária também. Quanto ao subsistema patrimonial, ele vai registrar os bens móveis e imóveis, né, as obrigações, o movimento de almoxarifado, inscrição e baixa de ativos e passivos não financeiros. Tá? Não financeiros. Quanto ao subsistema orçamentário, fazem parte o controle do orçamento aprovado e da sua execução, tá? Tal como as de compensação. Então a contabilidade vai efetuar o controle através desse subsistema orçamentário. Além disso, nós temos também o subsistema de custos, que esse vai registrar e processar e evidenciar os custos produzidos e ofertados à sociedade. Então, da mesma forma que uma empresa industrial tem o seu departamento de custo, o setor das entidades públicas também tem essa parte que é importante, fundamental para obter, saber se naquele momento está havendo algum superávit, algum déficit de recursos frente à comparação às receitas, às despesas do período que foram orçadas, planejadas, realizadas naquele período. Okay? Então, esse ponto que foi dito até o momento foi justamente para dar uma certa orientação em relação a algumas definições, tá? Servirão de base para vocês estarem também estudando para a prova que está por vir, e serão feitas algumas questões objetivas, na qual vocês terão que escolher algumas alternativas. Então, a minha sugestão é que vocês façam uma leitura das unidades, né, da P1, que é a unidade 2 e 3, tá? Estudem as avaliações que vocês estão fazendo também. Tá? Isso tudo vai dar uma base para vocês resolverem as questões para a prova. Tá? Vejo vocês no próximo vídeo com maiores informações. Tá? Mas até esse momento vocês podem estudar para a P1. Tá? Os próximos vídeos vão enfatizar a P2 e dar novas explicações sobre o conteúdo. Tá? Bons estudos a todos. Tá? Boa sorte, boa prova. Até mais.